Alô, alô. Mais uma transmissão iniciando hoje. Quem está aí? Vamos botar o nosso assunto. Deixa eu fixar aqui no comentário. Opa, o convidado já entrou. Deixa eu aceitar aqui o convidado. Iniciar. Opa, e aí, Pedro, tudo bem? Fala, Severo, tudo certo? Tudo certo. Pronto para o Tranquilo. bate-papo, então? Prontíssimo. Ah, Vamos beleza, lá. maravilha. Então vamos lá. Hoje a gente está com o oitavo episódio da série Investindo com Especialistas, com um grande convidado, Pedro Simonetti, da Giant Steps Capital, uma das principais, a maior gestora de fundos quantitativos da América Latina, né? Tem um grande peso, uma grande bagagem. Tudo certo por aí, então? Tudo tranquilo. Tirando o cabelo que tá alguns meses atrasado o corte, o resto tá tranquilo. O meu ficou num estágio crítico, eu consegui ir, mas agora já está ficando complicado de novo. Tô precisando ir lá de novo. Então eu vou pedir também que para quem está assistindo, já vai apertando o coraçãozinho aí, aperta no aviãozinho, manda para uma ou duas pessoas que querem entender sobre investimentos, estratégias, sobre fundos quantitativos, é um tema um pouquinho diferente, bastante pertinente. Então, quem vocês acham que possa se interessar por esse assunto, já compartilhei com uma ou duas pessoas. E se tiver alguma dúvida, vai comentando aqui. Então, Pedro Simonetti, eu vou pedir para que tu te apresente, para quem está nos assistindo, e conte um pouquinho da história da Giant, por favor. Fechado, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Severo. Um prazer enorme bater esse papo com você. É, Fala pessoal que está aí em casa. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, sou o sócio responsável por toda a parte de relacionamento com investidores na Giant. A Giant Steps é uma gestora, você bem falou, a gente é famoso no mercado por ser uma gestora de fundos quantitativos, né? A gente é a maior gestora quantitativa da América Latina hoje, não só em patrimônio, hoje a gente tem um pouco mais de 3 bi e meio sobre gestão, como em número de pessoas fazendo esse trabalho, né? A gente está com quase 40 pessoas fazendo esse trabalho lá. Eu já vou falar dessa ideia do quantitativo, mas regra geral, a Giant, eu enxergo a Giant como um laboratório. É um laboratório que tem vários cientistas lá dentro, você tem PhDs, temos hoje 45 medalhas de Olimpíada de Matemática na equipe, um pessoal com perfil bastante acadêmico, bastante voltado à matemática e estatística, que estão gastando neurônio lá, tentando achar formas de entregar retorno para os nossos investidores. E eles fazem isso muito voltados à ciência, né? Eles estão tentando encontrar padrões no mercado, distorções dos preços dos ativos no mercado, testam para ver se esse padrão realmente é uma boa estratégia para se ganhar dinheiro. Uma vez que eles conseguem comprovar que aquilo funciona, eles vão implementar dentro dos fundos. É um grande laboratório. Faz sentido? Faz sentido, uma visão bem diferente, né, do tradicional que a gente tem aí no mercado financeiro. Uhum. E aí eu acho que eu vou dar já uma ideia, acho que para explicar o que a gente faz, para dar uma visão melhor da Giant para as pessoas, a melhor forma de fazer isso é tentar explicar como a gente enxerga o mercado, né? E aí eu já vou aproveitar o gancho para falar dessa ideia do quantitativo. Perfeito, É, essa é uma das principais dúvidas, né, de quem está iniciando ou quem está escolhendo o fundo. O que é esse fundo quantitativo, os famosos fundos quants? Então, já é, complementando com a tua resposta aí. essa é uma palavra que traz uma mística junto com ela, né? O pessoal acha que é um negócio, robô, é algoritmo, mas ninguém tem direito o que significa isso. E a melhor forma de explicar essa ideia é fazer uma analogia. Então vou usar essa analogia que explica não só o quantitativo, mas essa nossa visão de o que está acontecendo com o mercado financeiro. O trabalho de um gestor de fundos, nós somos uma gestora de fundos multimercado, né? O trabalho de um gestor, qualquer tipo de gestor de fundos, é muito parecido com o trabalho de tentar extrair ouro físico da natureza. Se você pegar esse processo de extração, o trabalho do gestor é encontrar essas pepitas de ouro no mercado e capturar elas para entregar retorno para os seus investidores. E aí, se você olhar esse mercado de extração, que começou 500 anos atrás com os espanhóis, portugueses vindo aqui para a América, naquela época, o pessoal pegava os nativos aqui, dava uma pá na mão do cara, dava uma peneira na mão do cara, e o cara vai achar ouro. E aí o cara pegava uma peneira, ia num riacho,
peneirava os pedregulhos que estavam vindo ali, e no meio dos pedregulhos eles encontravam pepitas de ouro, visíveis a olho nu. Hoje, se você fala que você vai pegar uma peneira e vai num riacho achar ouro, as pessoas vão olhar para sua cara e falar, você tá ficando louco. Porque depois de tanto tempo de exploração, o ouro ele já não está mais visível assim a olho nu. Não é que não tem muito ainda. Né? Você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro que a gente passou aqui no Brasil, a gente produz 50 vezes mais. A diferença está que ninguém está usando peneira, ninguém está usando pá. Se você quiser tirar ouro da natureza, hoje você vai precisar de um maquinário enorme, você precisa de um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, junta tudo e aquilo vira uma pepita. O objetivo ainda é o mesmo, mas o processo e as ferramentas que você usa são completamente diferentes. No mercado financeiro, a gente está passando, é a mesma coisa. O trabalho do gestor é encontrar essas pepitas no mercado, ok. E aí eu acho que todo mundo concordaria comigo que quanto mais bem informado um gestor tiver, quanto mais acesso à informação ele tem, mais fácil fica para ele encontrar essas oportunidades de entregar retorno. O problema é que essa quantidade de informação que ele pode usar como base para uma tomada de decisão explodiu. Né? É bem verdade que algum tempo atrás, um gestor que estivesse minimamente bem informado, ele conseguia, de fato, bolar um cenário na cabeça dele do que ia acontecer no futuro do país, e aí ele conseguia encontrar essas oportunidades para entregar retorno. O problema é que essa quantidade de informação ela cresce de forma exponencial. Então, um bom exemplo disso talvez seja o coronavírus que a gente está passando agora. Recapitula na cabeça de vocês a quantidade de informação que vocês receberam sobre o tópico coronavírus nas últimas semanas. Muito. Eu acho que todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? É a praga. Você recebe um áudio de um médico falando uma coisa, recebe um áudio de um outro médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê que os dados de contágio no Brasil estão subindo, mas você vê foto do pessoal fechando o hospital de campanha em vários lugares, a impressão que dá é que o vírus sumiu em alguns lugares. E aí você está sendo bombardeado de tanta informação que é impossível você digerir tudo isso, separar o joio do trigo, digerir tudo isso e formar um cenário do que realmente está acontecendo com esse caso do coronavírus. E olha que isso é só um tópico, né? É um tópico, um único tópico ali. Então, e aí você pode até falar, mas isso, o coronavírus, é uma coisa sem precedentes. Né? É uma situação que é atípica no mercado que a gente está passando, mas a verdade é que esse ponto que eu mencionei, ele é um sintoma de uma mudança profunda que a gente está passando em todos os campos do conhecimento humano. Tem uma pesquisa que a IBM fez um tempo atrás, que eles tentaram estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. É uma pesquisa fácil de fazer, né? E aí, a principal conclusão desse estudo que eles fizeram, que não era um dos objetivos iniciais, é que se você pegasse toda a informação já produzida pela humanidade, desde o primeiro homem das cavernas, se escreveu na parede a primeira vez até hoje, 90% de tudo é dos últimos 12 meses. Isso quer dizer que a informação a gente vem fazendo vezes 10 a cada ano que passa. E aí, num cenário desse, uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir tudo isso de cabeça. Em outras palavras, está muito difícil de ir com a peneira. Você precisa de alguma coisa que seja mais eficiente que uma peneira. O que a gente decidiu fazer? Vamos usar o nosso poder computacional. Vamos usar o nosso poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa de cabeça não tem a menor condição de fazer. Isso é o quant. Isso é o quantitativo. É você enxerga um problema e você vai olhar quais ferramentas você pode usar para resolver esse problema de forma mais eficiente. E essas ferramentas, algum tempo atrás, pode ser que elas nem estivessem disponíveis, é verdade. Mas hoje elas estão. Então não faz sentido ir de peneira se você pode usar o maquinário. Faz sentido? E aí, essa é a ideia do quant. Essa perguntinha, será que tem uma forma mais eficiente de fazer? Isso é talvez o cerne da gestão quantitativa. Faz sentido? Pô, total. E, de fato, diariamente a gente recebe um monte de informações. Eu tenho que escolher, tá, mas o que eu vou ler? Vai ser impossível de eu ler tudo. Então, que informação vai ser relevante para mim hoje ou não? Se eu estou lendo alguma, se eu achar que já não é relevante, eu já deixo de ler, enfim. Então, é difícil fazer essa seleção. Como tu disse, 90% dos últimos 12 meses é muita coisa para toda a informação da humanidade, né? A verdade é que você tem dois caminhos que você pode seguir numa realidade dessa. Ou você vai e pega uma quantidade ínfima de informação e tenta generalizar o todo a partir daí, que é o equivalente a você ir numa praia, pegar um grão de areia, olhar para cima e tentar descrever em detalhes a praia. Você está deixando um monte de coisa de lado. Ou você reconhece que
a peneira não dá mais, você reconhece as limitações que a nossa própria cabeça tem, se você for sem usar nenhum tipo de ferramenta lá, e tenta buscar as opções que hoje a gente tem disponíveis. E não é só a gente, tá disponível para todo mundo, né? Hoje o computador é uma coisa que está mega popularizada. E aí a gente usa o poder computacional que, na nossa cabeça, o que a gente está tentando fazer é só pegar um pouco mais. É impossível pegar a praia inteira, mas pegar uma amostra um pouco maior dessa praia para você ter uma visão melhor do que está acontecendo. Faz sentido? Sim, perfeito. E então tem um monte de robô, mas assim como tem o robô, tem um monte de gente envolvida por trás disso. Como é que funcionam esses robôs? Como é que vocês montam essa equipe, né? E esses robôs estaria mais para Exterminador do Futuro ou para Homem de Ferro? Essa é uma pergunta muito legal, porque a visão normalmente, a gente conversa com bastante gente, normalmente as pessoas enxergam a gente bem como o Exterminador do Futuro mesmo. É um robô que usa inteligência artificial para escolher o que ele vai comprar, o que ele vai vender no mercado, ele vem desenvolvendo uma consciência ali, eventualmente ele vai dominar o mundo, né? Sempre tem um final dramático no negócio. E a nossa brincadeira é justamente essa, porque a gente é muito mais parecido com o Homem de Ferro. Um algoritmo, se você parar para pensar, ele é um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. As pessoas normalmente focam na execução, mas a execução não tem valor nenhum. O valor está no se acontecer o quê? Você faz o quê? E isso quem cria, isso é a estratégia do fundo de fato, isso quem cria são as pessoas. São os nerds que eu falei que estão lá, que criam toda essa sequência de Cs. O grande valor da empresa, sempre quando você investe num fundo, e aí, de novo, eu falo para qualquer fundo, você está fazendo é confiando o seu patrimônio, o fruto do trabalho, às vezes até de gerações, você está confiando esse patrimônio na mão de um grupo de pessoas que, em tese, tem uma condição melhor que a sua para encontrar as oportunidades de fazer esse dinheiro render no mercado. Mas é sempre um grupo de pessoas, você não dá dinheiro na mão do robô. O robô é só uma ferramenta, né? É a brincadeira do Homem de Ferro. É um nerd que usa a tecnologia, usa a armadura que ele construiu para ter algum tipo de vantagem, mas é um nerd que está ali dentro e nem de longe tão galã quanto o Tony Stark. É bem que a gente gostaria. E, bom, você comentou antes, né? Tem quantos medalhistas olímpicos de matemática, né? E o que é formado a equipe de vocês, além de, enfim, quais são as áreas? Até para quem tiver interesse em atuar junto com vocês já sabe, né? Como é que funciona. Boa. Normalmente a nossa equipe é formada por pessoal que tem um background acadêmico muito forte, então a gente tem, a maior parte do pessoal que está na gestão tem mestrado, a gente tem PhDs trabalhando na equipe, todo mundo muito mais na linha de exatas, então a gente tem muitos engenheiros lá, e aí tem engenheiro de tudo, né? Tem engenheiro engenheiro de engenharia aeronáutica, tem naval, aí tem todos os campos da engenharia possível, a gente tem algum representante lá. E aí esse é o pessoal que cria as ideias que a gente pode usar para tentar ganhar dinheiro no mercado. Então, eu vou tentar dar um exemplo mais prático para vocês entenderem exatamente aonde entra cada uma das pessoas que a gente tem lá. Porque as pessoas tendem a achar que o nosso processo de investimento ele é muito diferente de uma gestora tradicional. E a verdade é que não. É muito parecido. O que a gente tem são algumas camadas a mais. Então, vou fazer um paralelo com o gestor macro, que é o que o pessoal normalmente está mais acostumado. Normalmente, uma gestora macro, você tem um cara que tem muita experiência de mercado, o cara está 20, 30 anos no mercado, já viu muita coisa, já viveu muita coisa, e ele usa essa experiência que ele adquiriu, esses dados que ele viveu na pele, para criar uma tese de investimento. Que pode ser alguma coisa na linha de, sei lá, num cenário de juro baixo, inflação controlada e moeda controlada, esse é um cenário bom para a bolsa. Não preste muita atenção no exemplo e sim na ideia por trás. Ele criou uma tese que parece fazer sentido economicamente, e aí ele vai sentar na frente do terminal dele, toda vez que aquele padrão acontecer no mercado, ele vai entrar executando, ele vai entrar comprando bolsa. No nosso caso, a gente pode ter a mesma ideia. Juro baixo, inflação controlada, moeda controlada é um cenário bom para a bolsa. Só que em vez de sentar na frente do terminal e ficar esperando aquilo acontecer, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquela pergunta que eu falei para vocês. Será que tem alguma forma de usar as ferramentas disponíveis hoje para potencializar, começando por aqueles 20 anos que o meu gestor viveu? Porque, querendo ou não, o gestor ele montou essa tese em cima daquilo que ele já viu durante esses 20 anos que ele está no mercado.
Por que usar 20 anos se eu tenho ativos aqui no Brasil que eu tenho histórico de mais de 100 anos? Vamos olhar os 100. Pega os últimos 100 anos, roda vários testes para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. Mais importante ainda, se tem algum indício que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Né? Vamos ver se dá para ganhar dinheiro. Não adianta nada, o mercado mudou de regime no meio do caminho e já não funciona mais. E ele vai rodar vários testes para ver se dá para ganhar dinheiro explorando esse padrão. Uma vez que ele fala, pô, parece que funciona, tem mais um passo, né? Porque isso é um padrão econômico. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa no Japão, testa na China, testa na Europa, testa ao redor do mundo inteiro, para ver se esse negócio realmente faz sentido. Uma vez que eles falam, bom, dá para ganhar dinheiro explorando esse padrão, aí a gente vai fazer aí talvez entram as coisas que as pessoas mais focam no nosso tipo de gestão, né? A ideia está na cabeça do gestor. A nossa diferença para um fundo tradicional é que eu pego essa ideia e eu faço o gestor escrever ela no papel. Porque uma vez que a ideia não está mais na cabeça dele, uma coisa que a gente percebeu é que um gestor ele traz valor para a gestora quando ele está criando essas ideias de investimento, essas possíveis estratégias que a gente pode usar para ganhar dinheiro. Ele não traz valor nenhum quando ele está apertando um botão para comprar e vender. Então vamos fazer o seguinte, pega essa sua ideia, coloca no papel, porque aí eu delego. Eu não preciso de você apertando o botão. Eu abro espaço na cabeça do gestor para ele fazer o que realmente traz valor para a empresa, que é buscar novas ideias. E aí a gente vai pegar essa ideia e vai transformar num programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando. Nesse caso, ele vai entrar comprando bolsa ao redor do mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Faz sentido? Faz sentido, sim. Tira aquela parte operacional, né, delega para o robô e traz ele para trazer o que de fato importa, que são as ideias, o que pode trazer de resultado. E que a Com Aragão certeza. Juliana comentou da coleção do Freud, tem aqui realmente, essa é da esposa, tem uma coleção e está aumentando essa coleção. E bom, a gestora estava com 1 bi agora, há pouco tempo e agora está com 3,5 bi, que de fato vem crescendo bastante de forma consistente, né? O que tu acha que se deve tanto a esse crescimento? É a disseminação do conhecimento sobre fundos quantitativos ou não? E aí depois a gente entra um pouquinho falando sobre os fundos. Legal. Eu acho que a resposta disso é um conjunto de fatores. Você tem o próprio fator macroeconômico, a taxa de juros caindo a níveis historicamente baixos, as pessoas começam a olhar e falar, cara, não dá para ficar aqui sem ganhar nada, eu preciso começar a correr algum tipo de risco. Então, não só fundos multimercado, mas todas as classes de ativo que correm um pouco mais de risco, você tem um fluxo de capital enorme vindo para esse tipo de ativo. Mas, além disso, eu acho que tem um bom fator, e é que as pessoas começaram a entender que a tecnologia não é quando você fala de investimento, a tecnologia é um aliado, né? A gente vem fazendo um trabalho nos últimos 2 anos de tentar desmistificar essa ideia de quant. O quant não é um monte de algoritmo, é um monte de nerd lá dentro que cria essas estratégias de forma automatizada para tentar ganhar dinheiro no mercado. E aí eu acho que as pessoas começaram a perceber, porque até pouco tempo atrás as pessoas enxergavam a gente como uma caixinha separada. Eu tenho minha carteira lá e eu tenho um pouquinho de quant aqui para dar uma descorrelacionada. Então, era uma caixinha separada. E o que a gente vem falando é que qualquer fundo, qualquer gestor, o único trabalho dele tem um trabalho só, que é encontrar as pepitas de ouro, é entregar retorno. Como você faz, a ferramenta que você usa, se você usa pá, peneira, pouco importa, desde que você encontre ouro. Então as pessoas começaram a entender que não é um mundo separado, a gente está tentando fazer a mesma coisa e aí cabe ao investidor olhar e falar qual equipe está mais bem preparada para entregar essas pepitas de ouro. Faz sentido? Um cara que está indo com a peneira, um cara que está indo com uma equipe de nerds que estão usando robôs, quem você aposta mais, entendeu? E a gente começou a ganhar um destaque aí, até porque o resultado dos fundos, os fundos vêm performando já faz 9 anos que a gente tem um resultado bastante consistente. Sim, o que importa no fim das contas é o resultado, né? Agora, como? Então vamos tentar qual é a equipe que vai conseguir me trazer esse resultado. E para quem acha que entende de cálculos, de estatística, tem que conhecer a equipe de vocês, né? Pelo que eu tô sabendo, que o pessoal é fera, né? Quem curte esse tema, a gente tem um esforço grande em tentar encontrar essas pessoas, esses nerds por aí. E uma das coisas que a gente está fazendo, a gente coloca um puzzle no nosso site.
Então, se vocês entrarem em www.gscap.com.br, lá em cima, na aba direita, tem um puzzle. E aí, de 2 em 2 meses, a gente coloca um negócio que é impossível. Para eu, que sou um mero mortal, eu não consigo nem começar os problemas que tem ali. Mas o pessoal pode submeter uma resposta, a nossa equipe de gestão vai olhar. Se você acertar, você vai aparecer, o seu nome aparece lá no nosso site como uma das pessoas que conseguiram acertar. E isso é uma das formas que a gente está usando de tentar achar essas pessoas, não vou falar peculiares, mas pessoas que são realmente brilhantes nessa parte de exatas para a gente conseguir trazer para a equipe. Tem que se encaixa no perfil de vocês. Agora, A verdade é assim, não tomem o meu perfil como um perfil da Giant. Eu sou o mais burrinho da Giant de longe. Eu pedi para tu comentar um pouco sobre os fundos. A gente tem o Zaratustra, o Darius, o Sigma, o Axis, e agora também tem um de Previdência, né, que é uma combinação. Então, eu pedi para tu comentar um pouquinho sobre esses fundos de vocês, que aí o pessoal, para entender também qual que eu devo escolher ou não. Vamos lá, então. A verdade é que a gente tem 2 famílias de fundos na empresa. São duas grandes estratégias. E essas estratégias, elas são um reflexo da forma como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga que o mercado financeiro, ele pode ter 2 regimes. E só 2 regimes. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Um dos regimes é um regime de racionalidade. É quando as pessoas estão olhando o fundamento. As pessoas estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo, operando usando a lógica, fazendo conta. E aí você tem um outro regime, que é quando tudo isso vai para o espaço. O investidor é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia. Aí o cara para de olhar o fundamento e é dominado por pura emoção. O coronavírus é um bom exemplo disso agora, está bem fresco na cabeça de todo mundo, né? É verdade. Um ponto interessante do coronavírus é que quando começou, só recapitulando, né? Começou no carnaval aqui, então na quarta-feira de cinza a gente já teve aquela queda monstruosa na bolsa, que foi o primeiro circuit break. Se você olhasse aquele momento, na quarta-feira, depois da queda monstruosa que a gente teve naquele dia, se você fosse olhar os fundamentos, todo mundo estava falando que a bolsa estava mega barata. Começou a pipocar a gente falando que a bolsa está barata em todos os lugares depois daquele dia. E é interessante que se você fosse olhar os valuations das ações, olhar os fundamentos, você ia ver que estava tudo mega descontado. É verdade, a bolsa realmente estava barata ali. Aí o investidor fala, significa que não possa ficar mais, né? Então, aí o que o investidor olha? Fala, se a bolsa está barata, eu vou comprar a bolsa. Aí o cara vai, entra na bolsa, no dia seguinte ela cai mais 20% na cabeça dele. Aí no dia seguinte mais 10%. Aí foram 4 circuit breaks seguidos que a gente teve. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico, as pessoas pararam de olhar o fundamento. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí as pessoas vendem pelo simples fato do preço estar caindo. Quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que faz com que esse preço caia cada vez mais. E a mesma coisa acontece para cima também. Você tem momentos de euforia no mercado, que o ativo começa a se valorizar. E aí eu me coloco na pele, né? Todos os investidores, se eu tiver que colocar o nosso maior medo, é ficar fora de alguma alta. E eu me coloco nessa também, né? Você vê um ativo que começa a se valorizar, a gente brinca que não tem nenhum fator mais forte para fazer você tomar uma decisão emocional no mercado que ver um amigo seu ficando rico. Ele falou, comprei Magalu, o negócio não para de subir. No dia seguinte, ele, já comprou um carro com a Magalu. No terceiro dia, você nem sabe o que é Magalu, mas está mega comprado. Sim. Então, você tem esses 2 regimes de mercado, né? Um que é quando a emoção toma conta, e o outro é a racionalidade. O Zaratustra e o Darius, que são 2 fundos que seguem exatamente a mesma estratégia. O Zaratustra é só um pouquinho mais agressivo que o Darius. Eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar, que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro, bolsas, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado mercado em algum lugar do mundo vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Essa é a ideia do Darius e do Zara. Ele é um grande radar que está buscando essas fortes movimentações, não interessa muito o ativo. Né? Bolsa, juros, câmbio e commodities ao redor do mundo inteiro. Beleza? Do outro lado, a gente tem o Sigma, que é um fundo feito para ganhar dinheiro na racionalidade. Parece uma coisa meio esquisita de falar, né? É um fundo que ganha dinheiro na racionalidade. É um fundo que opera fundamento. Então ele ganha dinheiro quando as pessoas estão olhando para fundamentos. A grande ideia desse fundo é usar o nosso poder computacional para processar uma quantidade de informação que uma pessoa de cabeça não conseguiria.
Eu vou até fazer uma brincadeira, vou te usar de cobaia, Severo. Vamos lá. Agora você acabou de virar um analista de um fundo, de uma gestora que pode operar bolsa, juros, câmbio e commodities ao redor do mundo inteiro. Só que você tem que ser um especialista nos ativos que você vai cobrir. Quantos ativos dá para cobrir? Você se sentiria confortável, né? Dentro da bolsa, quantas ações você conseguiria acompanhar de perto? Olha, de perto, talvez, sim, pegar umas 20, talvez. Eu vou te falar, eu já fiz, toda vez que eu explico o Sigma, eu faço essa pergunta. É uma pesquisa de mercado, já devo ter feito umas 600 vezes. 90% de todas as respostas que eu tive, vão de 10 a 20. Tá meio nesse range aí. Um outro fala 25, 30, e o número mais alto que eu já ouvi foi um cara só, me falou 50. Eu achei meio demais ali, não quis falar nada na hora, achei meio puxado, mas ok. 50 é o número mais alto que eu já ouvi. A grande ideia do Sigma é parar de usar peneira, deixa usar o poder computacional. Então, o que o fundo está fazendo? Ele está acompanhando todos os dias, o tempo inteiro, mais ou menos 5.000 ativos ao redor do mundo inteiro. Então, o trabalho é o mesmo, a ferramenta que você usa é diferente. E aí, a ideia dele é simples, né? Ele tem duas etapas na hora de montar a carteira. Primeira etapa é olhar os mercados ao redor do mundo inteiro, também bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele vai identificar quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos países ao redor do mundo, aí ele atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno segundo os nossos parâmetros. A segunda etapa do fundo é definir que ativos de fato eu vou ter na carteira. Por exemplo, se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações da bolsa brasileira? Pega a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Ele usa essa mesma receitinha de bolo para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Então, essa é a ideia do fundo. É o fundo que está tentando... A gente brinca que um gestor tradicional, ele está num barquinho de pesca, com uma varinha de bambu, tentando pescar as oportunidades para gerar alfa ali. A gente está atrás das mesmas oportunidades. A diferença é que nossa abordagem talvez seja mais parecida com pegar uma banana de dinamite, joga no lago, deixa o negócio explodir, a gente vai catando os peixes que estão boiando. O objetivo é o mesmo, a abordagem talvez seja um pouco mais agressiva em termos de quantidade de informação. Sim. E aí, Pode concluir. Só para fechar, a nossa ideia como gestora, você tem esses dois regimes, ou você está em um, ou você está em outro. Então, o que a gente queria fazer era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo no mercado, em tese, você sempre tem um dos fundos despontando. E aí, o que a gente sempre indica para todo mundo, e o que a gente faz para todos os sócios da empresa, a gente sempre tem uma combinação das duas estratégias. Porque elas foram criadas para serem complementares. Faz sentido? E aí, eu sempre, quando explicava isso, tomava uma trucada. O cara falava, pô, por que você não fez um fundo só? Facilita a minha vida. E a verdade é que a gente criou as duas estratégias separadas, porque uma é muito mais antiga que a outra. A estratégia do Zara tem quase 9 anos, a do Sigma tem 3. Então, quando a gente criou o Sigma, o Zara já tinha nome, não fazia sentido a gente mudar ele inteiro, então a gente falou, vamos criar separado, e a gente fala para os investidores que eles foram criados para trabalhar em conjunto. Até que a gente criou o nosso fundo de previdência. Nosso fundo de previdência, já que a gente ia criar do zero um fundo de previdência, a gente falou, agora a gente facilita a vida dos investidores, faz eles as duas estratégias juntas. Então, o nosso fundo de prévia é as duas estratégias, é metade Sigma, metade Zaratustra, numa proporção 50-50, dentro de um fundo só, que é o fundo de previdência. Sim, interessante. Então, quem vai escolher individualmente, faz essa combinação, meio a meio, e já consegue ter essa estratégia. E quem vai pegar o fundo de previdência já aproveita que já está as duas estratégias ali junto, né? E, de fato, realmente é muita informação. Antigamente, nem é tão antigamente, bastava receber o jornal pelos correios na sua casa, já tinha informação. Hoje em dia, com a internet, é muito e muito mais rápido, né? Uhum. Qual é o momento que o Zaratustra, ele abriu recentemente em março. O que vocês avaliam para abrir ou fechar para captação novos fundos? Como é que vocês definem qual é o momento? Agora é o momento de abrir e agora é o momento de fechar. Boa. Normalmente, essa resposta ela é muito específica para a gente, né? Porque normalmente quando um fundo fecha é um problema de capacity. A gestora não quer que a estratégia fique
com um patrimônio muito grande, porque você começa a ficar muito grande para o mercado, né? Você tem que montar uma posição. Se você tem um fundo de 1 bi, você vai montar uma posição de 10% da carteira, você vai 100 milhões de reais ali, o mercado aguenta. Agora, você tem um fundo de 100 bi, 10% é 10 bilhões de reais, não tem liquidez no mercado para aguentar isso. Então, as gestoras balizam mais ou menos qual que é o tamanho da capacidade, né, a quantidade de patrimônio que elas podem aguentar para abrir e fechar uma estratégia. No nosso caso, a gente está mega longe da nossa capacity, né, em ambas as estratégias, tanto no Sigma quanto no Zara. Mas o que a gente faz é o seguinte, a gente sempre gosta, a gente sempre fala para os investidores que as duas, elas são complementares. Então a gente usa essa nossa prerrogativa de abrir e fechar para indicar para o mercado, quando a gente vê que o mercado tá pesando muito em uma das estratégias, a gente tenta balancear meio que na marra ali para o pessoal começar a alocar um pouco na outra estratégia, porque a composição é de fato a melhor coisa que a Giant pode oferecer. O que a gente sempre fala é que assim, as duas estratégias, elas são muito boas individualmente, é verdade. Só que elas foram criadas para serem complementares, não é por acaso, não é esses dois fundos que estão ali, eles se dão bem. Não, a gente criou para isso. Você tem um Sharpe da carteira, a relação risco e retorno, quando você tem os dois, ela é muito melhor do que qualquer um dos dois individualmente. Então, o que a gente está tentando fazer é fala para as pessoas, usa as duas, porque a gente criou para ser assim. Se você usar uma ou outra, você vai ter, em alguns momentos, você vai ter tem momentos que uma estratégia não vai estar indo tão bem, e aí você vai ficar bravo com o pessoal da Giant. E vocês têm diversas aplicações fora, né? Acho que tem mais de 20 países que vocês aplicam. Qual é o país que melhor vocês conseguem colocar em prática? Porque aqui a gente tem uma limitação no nosso mercado. Pega o número de empresas na bolsa é menor do que um índice que a gente tem nos Estados Unidos. Então, qual é o país que fica mais fácil de colocar e que país e como é que vocês fazem para escolher claro, é tudo baseado nas estratégias, nos robôs, né? Mas o que define, porque tem o lado humano que vocês definem, a gente pode aplicar nesse lugar ou não. Uhum. Boa. O país que tem mais facilidade para investir é o Brasil, com certeza. Olha, Por uma questão de infraestrutura, né? No caso o Sigma é um fundo que opera fundamento. E o fundamento ele demora um tempo para maturar. Então, ele se mexe muito menos que o Zaratustra, por exemplo, que é um fundo que está tentando pegar oportunidades no mercado. Pode acontecer em segundos, minutos, ou dias, ou semanas, mas pode acontecer muito rápido e a gente precisa ser capaz de pegar essa oportunidade. Então, isso que eu vou falar é mais pro lado do Zara agora. O Sigma ele não tem tanto problema com isso, porque ele se mexe menos. Mas o Zara, ele é um fundo que está tentando pegar essas oportunidades, como eu falei. E essas oportunidades, elas podem acontecer em segundos. Então, para dar uma ideia para vocês, o Zara é um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Ele não executa tudo isso, mas ele emite essa quantidade. Porque ele está tentando pegar uma oportunidade que pode ser muito rápida, pode ser muito passageira. Então, quando a gente vai operar com o Zaratustra, você quer operar lá fora, não basta você abrir uma conta numa corretora lá fora e mandar uma ordem via telefone. Não é? Se a gente precisa criar infraestrutura para emitir ordens numa latência decente, receber dado em real time o tempo inteiro para fazer os cálculos ali e ver o que a gente vai fazer com o fundo. Então, para criar essa infraestrutura é uma coisa cara de se fazer. A nossa infraestrutura no Brasil, ela é 100%. Talvez a gente tenha uma das melhores infraestruturas do mercado brasileiro hoje para isso. A gente consegue... a gente demora milissegundos para tomar uma decisão de investimento. Uma coisa... a gente... Talvez aqui no Brasil a gente está muito mais próximo do estado da arte da tecnologia. Lá fora a gente está montando isso. Mas querendo ou não, já começa por um problema de latência. Se a ordem sai daqui, até chegar lá já tem uma latência muito maior. Então, a gente vem construindo essa infraestrutura em outros lugares, mas de longe a nossa maior, onde a gente está melhor é ainda aqui no Brasil, e eu acho que vai ser difícil a gente mudar isso, né? Se eu colocar uma coisa nova lá fora, provavelmente eu já coloquei aqui também. E aí, só para dar uma ideia para vocês, hoje, se você pegar a estratégia do Zaratustra, mais ou menos 50% do risco da estratégia está lá fora, 50% está no Brasil. No caso do Sigma, 75% está lá fora, só 25% aqui no Brasil. Então, é justo você falar que os dois são fundos globais. Sim, é interessante. E como tu disse, né, a casa ainda pode crescer mais, ela vem crescendo de fato rapidamente, mas vocês querem manter essa qualidade e entregar esses resultados que vocês vêm performando. E é muito importante também ver a gestão. Às vezes tem aquela casa
que mudou a gestão, vai mudar completamente. Não necessariamente aqueles retornos anteriores vão seguir a mesma linha de raciocínio, o mesmo tipo de estratégia, porque mudou toda aqui, pode mudar tudo, né? O pessoal está Uhum. perguntando, tem o livro do Pugliese Personal para falar sobre o lançamento do fundo de ações, o que tem de novidade para falar sobre esse fundo ou não. E aí, já aproveitando para complementar, ESG já tem na carteira de vocês estão estudando, avaliando, colocar, que ESG é essa parte de fundo, de investimentos, pensam em sustentabilidade, redução de emissão de poluentes, enfim, uma série de medidas que tomam pensando nessa questão de sustentabilidade. Então, Uhum. pedir para tu comentar sobre esse fundo de ações e sobre o ESG, que agora tem cada vez mais se comentado sobre isso, né? Boa. Bom, esse fundo de ações é um fundo que a verdade é que os nossos gestores, eles estavam já... As duas estratégias que a gente tem hoje, tanto o Zaratustra e Darius, quanto o Sigma, são multimercados globais. A nossa equipe de gestão, eles estão há um pouco menos de um ano, talvez, eles estavam focados em criar algumas estratégias específicas para ações aqui no Brasil. E a ideia inicial era colocar algumas dessas estratégias dentro do Zaratustra e algumas dessas estratégias dentro do Sigma. Só que eles começaram a mostrar os resultados das pesquisas que eles estavam fazendo e o negócio estava muito legal. Então a gente Opa. começou a conversar internamente, falou, cara, por que isso aqui não pode virar um fundo? E aí a ideia começou a amadurecer, e é isso que a gente fez. Então a gente criou um fundo de ações, ele não está disponível em nenhum lugar ainda, não dá para investir nesse fundo e eu não posso falar sobre a estratégia dele. A verdade é que a gente está fazendo alguns ajustes ainda, alguns testes. Já está rodando, o fundo já existe. A gente está fazendo os últimos ajustes de parametrização nele. E aí, quando eu juro que eu adoraria poder falar dessa estratégia, mas a gente vai esperar alguns meses ainda para começar a falar. Ele é um fundo bem diferente do resto da indústria. Vocês vão ver que quando eu puder explicar o que esse fundo está fazendo, eu acho que vocês vão gostar. Tá louco para falar já, mas por Eu enquanto tô não louco. pode, né? É questão de regulamentação, né? De fato, e depois quando lança o fundo, se não me engano, são 6 meses que não pode divulgar cota e tudo mais, tem uma série de medidas justamente para preservar os investidores e as investidoras. Então, quem quiser Uhum. saber mais, aí tem que acompanhar, né? A Giants acompanha aqui no Insta, nas redes, para ficar de olho quando vai ter de fato esse fundo. E eu já estou acompanhando, estou louco para que seja lançado esse fundo de ações, né? O pessoal Uhum. perguntou ali se o Zara está aberto. É R. Varela Rodrigues. Não, ainda não, gente. O Zara é o nosso único fundo que está fechado. O Darius está aberto. O Darius, para quem não sabe, é 2/3 da estratégia do Zaratustra. Na verdade, o Darius ele nasceu por um próprio pedido de alocadores, porque o Zara ele tinha um target de volatilidade de 15%. Era muito acima da média dos fundos alta vol multimercado da indústria, né? Normalmente os fundos mais alta vol têm uma vol entre 7% e 10% ao ano. O Zara com vol 15 ele estava muito fora disso. E aí o pessoal começou a falar, pô, me dá um fundo mais normalzinho. A gente adora a estratégia de vocês, o Zaratustra, só que é tudo esquisito no fundo. Começar pelo nome que é impronunciável, né? E aí depois essa vol de 15, dá um fundo mais normalzinho. Aí veio o Darius, bem mais pronunciável, com target de vol de 10, que ainda está no patamar de cima, não é um fundo conservador, ele é um fundo que ainda está no patamar de cima dos fundos multimercado, só que ele é um pouco mais normal que o Zara, que estava muito fora. Tá? Então o Darius continua aberto por enquanto, o Zara não tem expectativa ainda de nenhuma de abertura dele, e o Sigma continua aberto também. E aí a Sim, prévia, está tudo aberto. abriu rapidamente em março, né, logo no início Uhum. da pandemia, depois fechou. Quem aproveitou conseguiu, quem não conseguiu ainda tem que ficar de olho para quando tiver a nova oportunidade, né? Uhum. E de fato, agora tu comentou sobre fundos multimercado, uns um pouco mais intensos, outros não tão intensos ou mais light. De fato, o próprio nome multimercado, dá para botar diversas estratégias ali dentro, então a gente tem uma infinidade. Muitas vezes a pessoa, vou diversificar dentro de fundos multimercado e escolhe, mas daqui a pouco pode estar escolhendo, vai escolher 10. Daqui a pouco 4 tem a mesma linha de aplicação, então não está diversificando, e daqui a pouco pode escolher um ou dois que estão diversificando muito mais que esses 4 ou 5, enfim, que estaria escolhendo com o mesmo raciocínio, né? Por isso que é importante, tu comentou sobre essa distribuição e de montar, fazer essa combinação para ter um rendimento
que no caso agora já tem através da Previdência. Como é que vocês vê essa diversificação, vou diversificar o portfólio, escolher 10 fundos multimercado, por exemplo? Como é que vocês avaliam essa parte? Cara, então, isso é um ponto muito interessante, né? Porque você mencionou um problema real do mercado brasileiro. Às vezes uma pessoa fala, cara, eu vou colocar 10 fundos multimercados aqui no meio, e você vai ver, eles estão fazendo tudo a mesma coisa. Porque a indústria de fundos multimercado aqui no Brasil, ela é muito correlacionada. Isso é uma consequência da forma, do processo de investimento das gestoras, né? Normalmente, você tem um gestor que é um economista, né? A maior parte das vezes é algum cara com background de economia. Muitas vezes os gestores trabalharam junto em algum momento da vida. E aí ele tá olhando as informações disponíveis no mercado para bolar um cenário do que é o mais provável que vai acontecer no futuro do país, no futuro da economia do país. E aí você pega esses caras que têm um background parecido, que estão olhando as mesmas informações para formar um cenário do que vai acontecer no futuro do país. A não ser que você tenha um cara muito errado ali no meio, esse cenário, a maior parte do tempo, ele tende a ser parecido. Né? Se você está usando o mesmo processo para criar esse cenário, eles tendem a ser parecidos. Aí um vai comprar, se o cenário é positivo, um compra um pouco mais de bolsa, outro aplica um pouco mais de juros, outro compra real contra dólar, mas eles estão mirando para o mesmo lado, a maior parte do tempo. E aí isso quer dizer que se você olhar o resultado de um fundo multimercado na indústria, tem boas chances, se ele foi bem num dia, tem boas chances dos outros terem ido bem também. Ou se ele foi mal, tem boas chances dos outros terem ido mal também. Se você olhar o Zaratustra e o Sigma, se você olha um fundo da indústria qualquer e ele foi bem, você vai ter que olhar a cota do Zara, vai ter que olhar a cota do Sigma, porque você não tem nenhum indicativo se ele foi bem ou mal. Isso é a descorrelação, né? Ele não tem nada a ver, porque os triggers para ele entrar e sair das posições são muito diferentes do que a gestão tradicional usa. E isso faz com que ele seja uma mega ferramenta de diversificação. Os dois fundos sejam uma baita ferramenta de diversificação na sua carteira. Um exemplo claro disso é o próprio coronavírus que a gente passou agora. Se você tivesse 20% da sua carteira nos fundos da Giant, 10% no Sigma, 10% no Zara, muito provavelmente os outros 80% da sua carteira sofreu demais. Porque foi um banho de sangue no mercado, foi um banho de sangue geral. Só que o Zara e o Sigma estão positivos, estão bem positivos no ano. Então, esses 20% que você tem, eles compensam boa parte da perda que você teve no resto da carteira e você diminui o risco da carteira total. Isso é a diversificação e isso é uma das vantagens de você ter um fundo, as nossas estratégias na carteira. Agora, a descorrelação é um bônus. O objetivo do gestor é entregar retorno. O que a gente quer não é entregar fundos descorrelacionados, a gente quer entregar fundos com um baita retorno, que seja um baita driver de retorno na carteira dos investidores. Mas, como a ferramenta que a gente usa é diferente, você tem esse bônus de nossos triggers são diferentes, os fundos são descorrelacionados e pode ser que a gente ganhe dinheiro em momentos que ninguém mais está ganhando dinheiro. E aí você melhora muito a relação risco-retorno da sua carteira como um todo. Faz sentido? Sim, total sentido. E às vezes, continuando sobre essa parte da diversificação, às vezes a pessoa coloca tão pouco para diversificar em tantos lugares que no fim, se ela ganhar ou perder, vai ser irrelevante para a carteira dela. Ela botou tão pouco lá que se dobrar não vai ter efeito nenhum. E se perder tudo também não vai ter efeito nenhum, né? Então tem que cuidar. Isso é muito legal. A diversificação é importante, mas tem que cuidar com o nível de diversificação, né? Cara, eu vou contar um caso que foi interessante. Eu tomei uma bronca esse ano. Teve um investidor que ele me ligou, ele falou, Pedro, cara, eu coloquei o Zara para salvar a minha carteira num momento de crise. Ele não salvou. Aí caraca, o Zara tava tipo 8% para cima no ano. Eu falei, nossa senhora, mas calma, será que você tá vendo certo o retorno de fundo? Não sei o quê. Não é, porque, eu achei que ia salvar minha carteira. Eu falei, mas calma, não tô entendendo. Aí eu fui descobrir, ele tem tipo 2% da carteira no Zara. O Zara deu 8% para cima. Não fez diferença nenhuma para a carteira dele. Eu falei, você quer? Não. É assim, obviamente, você tem que. Eu acho que sempre quando você for olhar tamanho, obviamente, pessoal, nunca tentam fazer isso sozinho. Né? Os assessores de investimento, o trabalho deles mais valioso eles sabem como fazer essa composição de portfólio, que é uma coisa que não é fácil de ser feita. Mas todo assessor, ele tem a noção de que colocar zero nada da sua carteira, o Zara não é um hedge, nenhum dos nossos fundos é um hedge para a carteira, é um seguro, que se der um negócio lá, você vai ganhar uma bolada. É um fundo que está buscando gerar retorno independente do que esteja acontecendo.
ele tem essa característica de que, às vezes, quando você mais precisa, ele dá retorno. Perfeito. Mas não vai ser, tipo, 100 vezes o seu patrimônio ali, não é isso que a gente faz. Faz sentido? Total sentido. E em que momentos que é melhor para essas estratégias? Ou não tem muita relação? Por exemplo, mercado de lado, mercado de alta ou de baixa, tem algum momento que é mais interessante para os retornos ou não? Até porque a gente viu em 2013, 2014, teve uma rentabilidade bem atrativa, né? E o fundo, de fato, ele Uhum. ainda assim vem tendo retornos bem sólidos. Inclusive, tu comentou, há 9 anos tem o Zara, e é uma questão bem importante a se avaliar. Eu, como assessor de investimentos, também como educador financeiro, por sinal, quem quiser investir nos fundos da Giant pode falar aqui comigo que a gente tem para aplicar também. Então, justamente mostra a solidez dos resultados que vocês vêm mostrando. É importante olhar esse histórico, não adianta olhar algo que é muito recente que tu não tem como avaliar, pelo menos fica bem mais difícil. Então, eu queria saber se tem algum momento que é melhor ou não para aplicar ou é indiferente. Quando você. Esse negócio de. Isso é uma pergunta legal também, porque eu recebo muito essa pergunta, né? Qual é o fundo que vai melhor agora? Eu invisto, eu tenho um dinheiro para aplicar, eu coloco no Sigma ou no Zara agora? Quem que vai melhor? E uma coisa interessante é que nem nós mesmos que criamos as estratégias, a gente conhece profundamente cada uma das estratégias, a gente consegue antever para dizer qual vai melhor agora, daqui para frente, qual vai melhor, se vai ser o Sigma ou vai ser o Zara. Se a gente conseguisse, aí sim a gente fazia um fundo só que tem esse trigger, ele entra em uma outra. Eu incorporo isso na minha própria parametrização e ganho dinheiro o tempo inteiro. A gente percebeu que a gente não conseguia fazer, daí que a gente fez essas duas estratégias e falou, ó, é sempre bom você ter os dois na carteira. Agora, regra geral, assim, olhando para o passado é fácil. Se você pegar esses momentos mais de mercado mais normal, o Sigma tende a capturar melhor. Ele tem, até se você olhar o gráfico do fundo, ele tem um perfil muito mais constante do que o Zara. Né? Ele ganha, de vez em quando ele perde um pouco, se defende, de repente ele volta a ganhar de novo. O Zara é o contrário, ele tende a andar de lado durante um tempo. Né? A maior parte do tempo o mercado está racional e não irracional, então o fundo vai andando de lado até que ele acha alguma coisa. A hora que ele acha alguma coisa, ele dá uma mega porrada que mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Então, mas ele é muito mais uma escadinha do que uma coisa mais constante. Então, isso. E aí, até um ponto interessante, o que a gente está tentando fazer com o Zara? E a gente vem conseguindo fazer isso. Se você abrir o gráfico dele, você vai ver que lá no começo, ele era muito escadinha. Dá para ver perfeitamente que ele anda de lado, de repente ele sobe um degrau. Aí ele anda de lado, sobe um degrau de novo. A gente está criando novas estratégias em ativos diferentes, ativos descorrelacionados ao redor do mundo inteiro. Então, efetivamente, o que a gente está fazendo é colocando um monte de escadinha sobreposta. Então, se vocês olharem os últimos anos, você vai ver que ele perdeu um pouco a característica de escadinha. Porque, na verdade, você tem escadinha ainda, só que são muitas escadinhas uma em cima da outra. Faz sentido? E é o que a gente está tentando fazer cada vez mais. Sim, esse é aquele fundo para segurar um pouco, que daqui a pouco ele vai dar um retorno mais relevante, né? Não é aquele para aplicar e esperar. Tem alguma recomendação de prazo mínimo que vocês costumam indicar para os fundos de vocês? E também aproveitando, complementando com essas questões de momentos, a Selic cada vez mais baixa, isso muda alguma coisa na análise de vocês em termos desses algoritmos? Boa. Eu acho que as duas respostas eu vou dar e eu acho que elas servem para qualquer tipo de fundo multimercado. Sempre prazo mínimo. A verdade é que o mercado financeiro ele tem um componente aleatório no meio, né? Não sei se vocês acompanharam, algum tempo atrás ficou famoso aquele Monkey Stocks, que o pessoal fazia um sorteio das ações que estavam na bolsa, pegava acho que 5, 6 ações ali, montava uma carteira teórica e acompanhava como essa carteira está vendo. Completamente aleatória a carteira. E durante um bom tempo, essa carteira foi melhor do que vários dos gestores mais renomados de ações do país. Agora, isso não quer dizer que essa metodologia de escolher ações aleatoriamente é uma boa metodologia, porque você tem um componente aleatório no mercado e não necessariamente você tem um feedback imediato do que você está fazendo. Se você está fazendo uma estratégia muito boa, não necessariamente você vai ganhar dinheiro logo de cara. Ou se você está fazendo uma estratégia que não faz o menor sentido, pode ser que você ganhe dinheiro no curto prazo. Só que você não consegue dar sorte durante muitos anos seguidos. Faz sentido? O Zara está 10 anos. Não dá para dar sorte 10 anos seguidos, um ano após o outro. Então,
O que a gente sempre fala, para qualquer estratégia para ganhar dinheiro no mercado, você tem que olhar um prazo maior, de mais ou menos, regrinha de bolsa, a gente sempre fala mais ou menos 24 meses, mas isso é o mínimo. Quanto mais tempo você fica com um investimento, menor a chance de você ter um resultado por acaso. Né? Quanto maior a janela que você está olhando, você tem um melhor indicativo se aquilo é bom ou ruim. Se olhou no prazo muito longo e é ruim, você teve um resultado ruim, pode ser que aquela sua aplicação é ruim. Agora, se olhou um prazo muito pequeno e está ruim, isso não quer dizer nada. Faz sentido? Faz sentido, sim. Se alguém pegar algum fundo qualquer e olhar o resultado dele agora, nessa época com coronavírus, vai mudar totalmente o histórico, né? Então pode Você vai mudar. falar assim, 95% da indústria é muito ruim. O que não é verdade. Você tem gestores brilhantes na indústria, entendeu? Você tem um período que não foi tão bom, mas se olhar um prazo maior, o resultado deles é um baita resultado. Sim, perfeito. E o. E aí você perguntou do CDI, né? A única diferença, eu acho assim, quando a taxa Selic cai, de novo, essa é uma resposta séria para a maior parte dos fundos do multimercado. A maior parte dos fundos monta as posições via derivativos. Eu não vou entrar na parte muito técnica aqui, mas o que acontece, né? Os gestores vão lá, compram títulos públicos com o patrimônio do fundo, deposita esses títulos públicos como garantia e opera as posições de fato estão nos derivativos. Então, esses títulos públicos, eles rendem a taxa Selic. Você está ganhando a variação da Selic mais a variação das posições que você montou. Quando a Selic cai, o resultado absoluto do fundo cai. Mas o retorno que ele gera em cima do CDI, que é o que conta, né? Sempre quando você olha um fundo multimercado, você tem que ver sempre o que ele está gerando acima do CDI. Isso se mantém. Então, essa é a única diferença. Se você olhar, você vai ver, e você consegue ver em todos os fundos da indústria, que você tem uma diminuição do retorno absoluto, o número que você enxerga lá, mas o que não deveria mudar é o alfa que aquele fundo gera, ou seja, o quanto ele está gerando acima daquele CDI. Faz sentido? Isso continua igual. Sim, uma coisa é ganhar 2% acima da Selic a 10 e outra coisa é ganhar 2% acima de uma Selic a 2. Exatamente. Tem uma relevância bem maior, né? Uhum. E bom, agora a gente teve coronavírus, pandemia, você já tem acesso a um monte de informações, vão incorporando para a base de vocês. Então, quando acontecer uma outra pandemia, espero que não aconteça, né? Mas pode acontecer daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vocês vão ter todo esse histórico para saber como lidar, o que aconteceu. Bom, aconteceu um cenário pandêmico no mundo, o mundo se desenrolou dessa maneira, e isso vai incorporando para essas decisões de vocês, né? Que outros fatos têm relevante? A gente teve Joesley Day, a gente teve greve dos caminhoneiros, que informações têm sido cada vez mais relevante para essa composição de vocês? Cara, isso é um ponto também muito interessante, porque o coronavírus foi algo sem precedentes. Todo mundo concorda, a gente nunca passou por todos os países fechando as economias por causa de uma pandemia. Só que mesmo assim os nossos fundos foram bem. Por que isso, se você não tem nenhuma referência histórica para um evento desse? E a verdade é que o que a gente enxerga no coronavírus não é uma pandemia, é um choque. O que causou o choque para a gente não importa tanto. Se foi uma pandemia, se foi uma guerra, se foi uma lei que saiu e acabou com o mercado, a gente sofreu um choque. E aí, o que acontece? Qual é a reação dos investidores? Qual é a reação dos preços dos ativos quando você tem um choque? Nesse caso, você tem muitos precedentes. Como eu falei, a gente está olhando vários países ao redor do mundo inteiro, um prazo enorme. Então, você tem milhares de exemplos parecidos. Obviamente, nunca vai acontecer igual. Tem uma frase que a gente gosta muito, que é: a história não se repete, mas ela rima. Então, não adianta você achar que esse ano vai ser igual ao ano passado, que vai ser igual ao ano retrasado. Não vai. Mas tem sim valor em você olhar momentos econômicos que a gente já passou em algum lugar do mundo para ter uma ideia de como reagir num futuro evento desse, que é o que a gente faz. Então, até uma coisa que o pessoal pergunta muito é se os gestores fazem os algoritmos e depois vai tudo para a praia, né? A gente fica lá, não sei fazer. A história não se repete. Então, os gestores eles estão o tempo inteiro pensando em novas ideias, em adequações para as estratégias que a gente tem agora, para se adequarem melhor ao regime de mercado que a gente está vivendo. Então, se você tirar uma foto do fundo hoje e tirar uma foto do fundo um ano atrás, é um negócio completamente diferente.
Porque não adianta eu achar que vai ser igual, eu tenho que ir mudando para deixar ele sempre apto, para que ele consiga entregar esse retorno ano após ano, que até hoje a gente conseguiu entregar. Não que vai entregar sempre esse retorno, assim, tomara que entregue, mas essa consistência de resultado vem desse nosso trabalho contínuo de atualização das estratégias do que a gente está fazendo dentro do fundo. Não é uma coisa estática. Sim. Eleições dos Estados Unidos chegando. Até vi um outro sócio teu comentando sobre o discurso, que o algoritmo de vocês já está analisando o que ele pode falar, se ele está mais tranquilo, se ele está mais nervoso para tomar as decisões, enquanto que a pessoa normal que está acompanhando o discurso do Trump, por exemplo, tem que pensar o que ele fez, o que ele falou, analisar, vai demorar algumas horas, né? Então, de que maneira pode impactar as eleições dos Estados Unidos agora nos fundos de vocês ou não, e como é que vocês veem essa agilidade no algoritmo? Até eu estava conversando tem um cliente que é de uma empresa de elevadores, e esse nível de informação está cada vez mais intenso, eu não sei se seria essa palavra adequada, que é o seguinte, por exemplo, antigamente, hoje em dia, quando as empresas vão instalar um elevador num shopping, por exemplo, o shopping adquire e paga o elevador e paga a manutenção. Hoje em dia, essas empresas elas já estão desenvolvendo um elevador que elas oferecem o elevador e elas vão ter câmeras que vão captar exatamente quem que está entrando, qual é o teu perfil, o que que tu gosta e já vai disparar uma mensagem para as lojas, ó, o Pedro está entrando aqui no shopping, ele costuma comprar tal e tal coisa, manda a promoção para ele já vai recebendo no teu celular mensagem de promoção do que te atrai, enfim, a gente está cada vez lidando com mais informações, né? Então, eu vejo que isso, de fato, está cada vez mais relevante mesmo, né? Tentar simplificar a ideia, né? Na verdade, a gente tem... Qualquer gestora tem dois tipos de informação que você pode usar. Você tem os dados estruturados, que é qualquer coisa que intuitivamente você consegue enxergar planilhado, né? O balanço de uma empresa, preço, volume, né, de negociação, constituição do book de oferta, tudo isso são dados que você consegue comprar de algum lugar e você consegue usar para criar uma estratégia de investimento. Ok. E aí você tem os dados alternativos, que são todo o resto. A verdade é que, como eu falei para vocês, a informação você está sendo bombardeado de todos os lugares. Tem valor se olhar o balanço de uma empresa para tomar uma decisão? Claro. Mas tem valor se olhar o Twitter? Tem cara que escreve um tweet ali e na velocidade de um tweet ele muda a economia inteira. O Trump, né? O Trump faz um tweet ali e muda tudo. Você tem valor você olhar notícia? Tem valor você olhar imagem de satélite? Para olhar como que está a florada de café em algum lugar, para tentar antecipar como que vai ser a safra, para ver se o volume vai ser alto ou baixo, para tentar saber para onde o preço vai? Tem valor você olhar o próprio ESG, né? Você olhar essas características de responsabilidade socioambiental numa empresa para tomar uma decisão sobre ela? Tem. Geolocalização, quantas pessoas entraram numa loja fisicamente? Quantas pessoas entraram num determinado site? Qual que é o fluxo de pessoas para determinado site de uma empresa de e-commerce? A informação está em todos os lugares. Isso, todo esse resto de informações que eu falei são os dados alternativos, são os dados não estruturados. É dados que você precisa de alguma forma ter uma inteligência para tornar eles usáveis para tomar decisões de investimento. Na parte de dados estruturados, a gente já usa tudo isso há muito tempo. Na Giant a gente usa praticamente todos os tipos que você pode imaginar, a gente tem na nossa base de dados que a gente usa. E agora, nessa parte de dados alternativos, isso é uma coisa muito cara de se fazer, né? Você estruturar esse tipo de informação para criar uma estratégia. Então, mais ou menos um ano atrás, a gente chegou num tamanho que hoje a gente consegue fazer isso. Hoje a gente tem uma célula lá, a gente tem algumas células com bastante gente envolvida nesse processo para criar estratégia em cima disso aqui, dessa parte de dados alternativos. Rapidamente, só porque agora está na contagem regressiva, faltando 1:20, só para tu concluir e fazer as considerações finais, que o Insta nos corta mesmo, né? Fechado. Não, acho que a grande ideia que eu ia falar aqui é o seguinte: o grande valor de você usar dados alternativos é que ninguém está olhando esse tipo de informação. Você é um dos poucos que está olhando. E ela só tem valor porque ninguém mais está mais olhando. Então eu não posso falar mais nada aqui, porque para continuar tendo algum tipo de valor para os nossos investidores. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Tem mais 53 segundos. Então, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, ter participado. Dizer quem está acompanhando a gente, segue o perfil da Giant, segue o meu aqui, Severo Adriano. Essa série Investindo com Especialista, estou trazendo diversas pessoas, investidores, investidoras, gestoras para um bate-papo sobre investimentos, estratégias.
e fiquem ligados em tudo que a gente vai postar. E também daqui a pouco o fundo, o FIA que está para abrir logo mais, né? Sem muitas informações, mas fiquem ligados. É isso aí, pessoal. 25 Severo, segundos, obrigado. pode. Severo, obrigado pelo convite. Pessoal, parabéns por ficar 1 hora ouvindo falar de fundo quant numa segunda-feira. Vocês são guerreiros. É isso, pessoal. Obrigado pelo convite, Severo. Obrigadão. Um abração para todo mundo e uma Valeu. ótima semana. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.